Há uma sensação que poucas pessoas conseguem explicar, mas muitas já sentiram em silêncio. É como perceber de repente que o mundo continua girando no mesmo ritmo, mas algo dentro de você desacelerou. Conversas que antes pareciam importantes começam a soar vazias. Ambições que antes pareciam urgentes perdem a força. E não é tristeza, não é desistência, não é fracasso. É como se uma camada invisível tivesse caído dos seus olhos, revelando algo que sempre esteve ali, mas que você nunca havia enxergado com tanta clareza. Carl Jung observou esse fenômeno em muitas pessoas ao longo de sua vida clínica, e ele descreveu esse estado como um momento raro no desenvolvimento psicológico, um estágio em que a consciência deixa de buscar apenas conquistas externas e começa a se voltar para uma sabedoria interior mais profunda. Em seus estudos simbólicos sobre a psique, Jung descreveu diferentes formas pelas quais o ser humano se relaciona com o sentido da vida. E entre essas formas existe uma que representa não apenas conhecimento, não apenas maturidade emocional, mas uma compreensão silenciosa da própria existência. Ele chamou esse estágio de Sofia, a expressão da sabedoria que surge quando a pessoa já atravessou conflitos internos suficientes para não precisar mais provar nada ao mundo. Sofia não é um título, não é um nível espiritual místico, não é um estado de perfeição. É um modo de ver a vida que nasce quando a pessoa começa a enxergar além das ilusões que antes pareciam sólidas. E o mais curioso é que, para quem passa por isso, a mudança não costuma ser dramática por fora. Não há anúncios, não há transformações visíveis imediatas, não há um momento claro em que tudo muda de uma vez. A mudança acontece por dentro, quase em silêncio, como uma maré que recua lentamente até que, quando você percebe, o cenário já é outro. Muitas pessoas que atravessam esse processo começam a sentir que não pertencem mais ao mesmo lugar psicológico onde estavam antes, mesmo continuando na mesma casa, no mesmo trabalho, nas mesmas relações. Existe uma distância sutil entre quem você era e quem você está se tornando. E essa distância às vezes pode parecer solidão, mas na realidade é o espaço necessário para que algo novo se organize dentro da psique. Jung acreditava que esse processo não acontece por acaso. Ele surge quando a pessoa começa a integrar partes de si mesma que antes estavam inconscientes, quando deixa de fugir da própria sombra, quando para de buscar respostas apenas fora e começa a ouvir algo mais profundo dentro de si. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai entender os 7 sinais que indicam que esse processo pode já ter começado dentro de você. Sinais sutis, silenciosos, mas profundamente transformadores, que Jung associava ao despertar da verdadeira sabedoria interior, aquilo que ele simbolicamente chamou de Sofia. O primeiro sinal começa de uma forma tão discreta que muitas pessoas o confundem com desmotivação, quando na verdade é maturidade psicológica emergindo. Primeiro sinal: a perda do impulso de provar algo ao mundo. Durante grande parte da vida, somos movidos por uma necessidade quase automática de conquistar, de ser reconhecidos, de mostrar valor. Essa energia é necessária em determinados estágios do desenvolvimento porque ajuda a construir identidade e direção. Jung observou que esse período corresponde ao que ele associava simbolicamente ao arquétipo do herói. A fase em que o indivíduo precisa enfrentar desafios, superar limites e afirmar sua existência. Mas existe um momento em que essa energia começa a se transformar. Não porque a pessoa fracassou, mas porque percebeu algo fundamental. Provar valor para os outros não preenche o vazio que existe quando ainda não se encontrou o próprio sentido interior. Quando esse primeiro sinal surge, a pessoa começa a perceber que muitas das metas que antes pareciam essenciais eram, na verdade, apenas reflexos de expectativas coletivas, padrões sociais ou desejos que nunca nasceram realmente dela. A corrida continua acontecendo ao redor. As pessoas continuam competindo, acumulando, tentando impressionar. Mas dentro de você, algo já não responde mais da mesma forma. Não é apatia, não é preguiça. É discernimento.
É a percepção de que há algo mais profundo a ser buscado do que simplesmente vencer jogos que nunca trouxeram verdadeira plenitude. Esse é um dos primeiros indícios de Sofia, a passagem do fazer para o ser, do provar para o compreender. Segundo sinal, a mudança na forma de buscar conhecimento. Jung diferenciava o conhecimento intelectual daquilo que ele chamava de sabedoria vivida. O conhecimento intelectual acumula informações, organiza conceitos, constrói teorias. A sabedoria, por outro lado, nasce da experiência direta, da observação silenciosa, da capacidade de perceber o significado por trás das aparências. Quando esse segundo sinal aparece, a pessoa começa a sentir que respostas superficiais já não satisfazem mais. Conversas rasas cansam rapidamente. Opiniões prontas perdem o interesse. A mente deixa de buscar apenas explicações externas e começa a se voltar para a própria experiência interior. Muitas vezes isso se manifesta como um desejo maior de silêncio, de introspecção, de reflexão. Não é isolamento patológico, mas uma necessidade natural da psique de reorganizar-se em níveis mais profundos. Jung acreditava que, nesse estágio, a pessoa começa a acessar aquilo que ele chamava de função transcendente da psique, a capacidade de integrar diferentes aspectos da experiência em uma compreensão mais ampla e mais serena da vida. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele acontece gradualmente, como um amadurecimento que não pode ser apressado. E muitas vezes ele traz consigo uma sensação curiosa, a percepção de que aquilo que antes parecia extremamente importante já não tem o mesmo peso. Esse é o início da libertação de muitas ilusões que mantêm a maioria das pessoas presas a padrões repetitivos, e embora essa libertação traga clareza, ela também pode trazer uma sensação temporária de deslocamento, porque quando a consciência muda, o mundo ao redor parece, por um tempo, não acompanhar essa mudança. Existe um ponto nesse processo em que a mudança deixa de ser apenas mental e começa a se manifestar emocionalmente de uma forma muito clara, e é aí que surgem sinais que costumam ser mal interpretados por quem observa de fora. Terceiro sinal: um tipo de distanciamento emocional que não é frieza, mas estabilidade. Muitas pessoas, ao começarem a atravessar essa fase, percebem que situações que antes as abalavam profundamente já não provocam a mesma reação. Críticas que antes doíam por dias passam a ser apenas observadas. Conflitos que antes consumiam energia emocional passam a ser vistos com mais clareza e menos envolvimento. Para quem está de fora, isso pode parecer indiferença, mas internamente é exatamente o oposto. Não é ausência de sentimento, é a presença de consciência. Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre a desidentificação com os dramas do ego. Enquanto estamos identificados com cada emoção, cada julgamento e cada reação, tudo parece pessoal, tudo parece urgente, tudo parece ameaçador. Mas quando essa identificação começa a diminuir, a pessoa continua sentindo, mas já não é arrastada pelas emoções da mesma maneira. É como observar uma tempestade, sabendo que ela vai passar. Essa estabilidade emocional não nasce de endurecimento, nasce de integração. A pessoa começa a perceber que não precisa reagir a tudo, não precisa responder a todas as provocações, não precisa defender cada parte da própria identidade, porque a identidade já não depende tanto da validação externa. Esse é um dos sinais mais claros de que a psique está se reorganizando em torno de algo mais profundo do que o ego. Quarto sinal: a aceitação real da própria sombra. Este talvez seja um dos passos mais difíceis e mais transformadores de todo o processo. Durante grande parte da vida, aprendemos a nos identificar apenas com aquilo que consideramos positivo em nós mesmos e a rejeitar tudo aquilo que parece imperfeito, egoísta, agressivo ou contraditório. Jung chamou esse conjunto de aspectos rejeitados de sombra. E enquanto a sombra permanece inconsciente, ela continua influenciando nossas escolhas, nossos julgamentos e nossos relacionamentos de maneiras que muitas vezes não percebemos.
Quando a pessoa começa a alcançar um nível mais profundo de consciência, ela começa a perceber que a mesma capacidade de erro, de medo, de insegurança e até de destrutividade que vê nos outros, também existe dentro dela. Esse reconhecimento não é confortável, mas é libertador, porque no momento em que você deixa de negar essas partes de si mesmo, elas deixam de agir nas sombras. A energia que antes era usada para negar e projetar passa a ser usada para compreender e integrar. Isso não significa justificar comportamentos prejudiciais, mas significa reconhecer a própria humanidade de forma completa, sem idealizações. E quando isso acontece, algo curioso surge. A tendência de julgar os outros diminui, não porque você passou a concordar com tudo, mas porque você passou a enxergar com mais profundidade. Você percebe que a maioria das pessoas age a partir de feridas, medos e padrões inconscientes que elas mesmas não compreendem. Essa percepção não gera superioridade, gera compaixão lúcida, uma compaixão que não é ingênua, que não aceita abusos, mas que entende a complexidade da natureza humana. Quando essa integração começa a se aprofundar, outras mudanças passam a acontecer de forma quase silenciosa, mas extremamente perceptível para quem está vivendo o processo por dentro. Quinto sinal: a capacidade de sustentar paradoxos sem entrar em conflito interno. Esse é um marco psicológico muito significativo, porque a mente comum precisa dividir tudo em opostos rígidos, certo ou errado, bom ou mal, forte ou fraco, amor ou rejeição. Mas à medida que a consciência amadurece, a pessoa começa a perceber que a realidade raramente funciona em extremos tão simples. Jung descreveu essa habilidade como parte do desenvolvimento da função transcendente, a capacidade de sustentar duas verdades aparentemente opostas, sem precisar eliminar uma delas. A pessoa começa a perceber que alguém pode ser ao mesmo tempo generoso e egoísta, que um relacionamento pode ter sido verdadeiro em certos momentos e ainda assim ter sido doloroso, que uma decisão pode trazer perdas e crescimento ao mesmo tempo. Essa capacidade reduz muito o sofrimento psicológico, porque elimina a necessidade de encaixar tudo em categorias rígidas. A vida deixa de ser uma batalha entre extremos e passa a ser um campo de compreensão mais amplo, onde contradições fazem parte do próprio tecido da existência. E isso traz uma sensação de maturidade interior que é difícil de explicar, mas fácil de reconhecer quando surge. Sexto sinal: uma mudança profunda na relação com o esforço e com o controle. Em fases anteriores da vida, grande parte da energia psíquica é direcionada para tentar controlar resultados, forçar acontecimentos e garantir segurança através do esforço constante. Existe uma sensação de que tudo depende exclusivamente da própria vontade e que relaxar significa perder o controle. Mas quando a consciência se aprofunda, algo começa a mudar. A pessoa percebe que há uma diferença entre agir com intenção e agir com tensão. Começa a surgir uma forma de ação mais alinhada, mais intuitiva, menos compulsiva. Jung observou que, quando o inconsciente deixa de ser reprimido e passa a ser ouvido, a vida começa a se organizar de maneiras menos forçadas. Não significa passividade, significa agir no momento certo com clareza, sem a ansiedade constante que antes acompanhava cada decisão. A pessoa aprende a esperar, a observar, a perceber sinais internos antes de agir, e isso cria uma sensação de fluidez que antes parecia impossível. Não é que a vida se torne mais fácil, mas ela se torna menos conflituosa internamente. E quando o conflito interno diminui, a energia psíquica que antes era desperdiçada em tensão passa a ser usada em percepção, criatividade e presença. Esse estado costuma ser mal compreendido por quem está de fora, porque vivemos em uma cultura que valoriza o esforço visível, a pressa e a produtividade constante. Mas o que parece passividade muitas vezes é apenas alinhamento, e o que parece lentidão muitas vezes é apenas precisão. Quando a pessoa chega a esse ponto, ela começa a perceber que nem tudo precisa ser conquistado pela força. Algumas coisas surgem quando o caminho interno está claro. Sétimo sinal:
O retorno à simplicidade, acompanhado de uma sensação de profundidade que antes não existia. Esse sinal costuma confundir muitas pessoas, porque à primeira vista parece um retrocesso. Interesses que antes pareciam importantes perdem a força. A necessidade de provar algo ao mundo começa a desaparecer. E aquilo que antes parecia essencial passa a parecer apenas ruído. Jung observou que, após certos níveis de amadurecimento psicológico, a psique naturalmente busca simplicidade, não por falta de ambição, mas porque a pessoa começa a perceber que grande parte da complexidade que dominava sua vida era sustentada por ansiedade, comparação e necessidade de validação. A simplicidade que surge nessa fase não é ingenuidade, é clareza. Não é pobreza de experiência, é síntese. A pessoa começa a encontrar satisfação em coisas que antes passariam despercebidas. O silêncio de um fim de tarde, uma conversa verdadeira, um momento de presença sem distrações. Isso não acontece porque a vida perdeu intensidade, mas porque a percepção ficou mais sensível ao que é essencial. Jung via esse movimento como um retorno simbólico ao centro da psique, um afastamento das camadas externas da persona em direção ao self, o núcleo mais profundo da identidade. E quando isso acontece, surge uma mudança muito importante. A pessoa deixa de viver correndo atrás da vida e começa a viver dentro dela. Existe uma diferença enorme entre essas duas formas de existir. Antes, a sensação era de estar sempre em busca de algo que estava um pouco mais à frente, um pouco mais distante, um pouco mais difícil de alcançar. Agora, a sensação passa a ser de estar exatamente onde se está, sem a necessidade constante de escapar do presente. Esse estado não é apatia, é presença. Não é desistência, é reconciliação com o próprio ritmo interno. E é justamente aqui que muitas pessoas ao redor começam a não compreender mais quem você se tornou. Porque o mundo está acostumado a medir valor através de movimento constante, de metas visíveis, de conquistas externas. Quando alguém começa a se mover com menos pressa, a falar com mais silêncio entre as palavras, a reagir com menos impulsividade, isso causa estranhamento. Alguns interpretam como desinteresse, outros como distanciamento, outros ainda como frieza. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o oposto. Existe mais consciência, mais percepção e mais vida acontecendo por dentro do que nunca houve antes. Jung dizia que a verdadeira maturidade psicológica não torna a pessoa mais barulhenta, torna a pessoa mais silenciosa, porque aquilo que antes precisava ser afirmado para o mundo, agora já está afirmado internamente. E quando algo está resolvido por dentro, não precisa mais ser exibido por fora. Esse retorno à simplicidade é, na verdade, um sinal de integração profunda, porque indica que a pessoa já não está mais tentando preencher vazios através de distrações externas. O vazio que antes assustava começa a se transformar em espaço, e nesse espaço surge algo que não pode ser comprado, nem conquistado, nem imitado. Uma sensação de inteireza, e é exatamente nesse ponto que surge algo que Jung descreveu com muita precisão, e que poucas pessoas compreendem de verdade: a solidão consciente. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho, nem a sensação de abandono que vem da rejeição, mas um tipo de isolamento mais silencioso, mais profundo, que nasce quando a sua forma de perceber a realidade começa a se afastar da percepção comum. A pessoa continua cercada por pessoas, continua vivendo no mesmo mundo, mas começa a perceber que a maioria das conversas gira em torno de preocupações que já não a movem mais, disputas que já não fazem sentido, desejos que já não despertam entusiasmo. E isso cria uma distância que não é escolhida de forma consciente, mas que surge naturalmente como consequência da transformação interna. Jung observou que essa fase costuma ser interpretada de maneira equivocada, porque quem a vive frequentemente acredita que há algo de errado consigo mesmo, quando na verdade está atravessando um processo natural de diferenciação psíquica. A psique, quando amadurece, começa a buscar profundidade em vez de estímulo, significado em vez de distração, silêncio em vez de ruído.
E como a maioria das estruturas sociais está organizada exatamente no sentido oposto, essa mudança inevitavelmente gera um sentimento de não pertencimento. É como se a pessoa percebesse que continua fazendo parte do mundo, mas já não pertence à mesma lógica que antes organizava sua vida. Esse é um momento delicado, porque é fácil confundir essa solidão com fracasso, com inadequação ou até com perda de sentido. Mas Jung alertava que, muitas vezes, essa solidão é um sinal de reorganização interna. Um período em que a identidade antiga já não sustenta mais quem você é, e a identidade nova ainda está se formando. Existe um intervalo entre esses dois estados, um espaço que pode parecer vazio, mas que na verdade é fértil, porque é nele que a nova estrutura da psique começa a se consolidar. Durante esse período, é comum que a pessoa revise sua história, seus vínculos, seus padrões emocionais, suas escolhas, e comece a perceber quantas decisões foram tomadas não por consciência, mas por condicionamento, expectativa ou medo de rejeição. Essa percepção pode ser dolorosa porque ela desmonta ilusões que durante muito tempo deram sensação de segurança, mas, ao mesmo tempo, ela devolve algo que nenhuma ilusão pode oferecer: lucidez. E a lucidez, embora às vezes seja desconfortável, é sempre libertadora. Jung dizia que o verdadeiro perigo não é a dor da consciência, mas a anestesia da inconsciência, porque a dor consciente pode ser atravessada, enquanto a inconsciência mantém a pessoa presa em padrões que se repetem indefinidamente. É por isso que essa fase, embora solitária, é também profundamente transformadora, porque é nela que a pessoa começa a desenvolver uma relação diferente consigo mesma, uma relação baseada não mais em julgamento ou exigência, mas em compreensão. E quando essa relação interna muda, algo silencioso começa a acontecer. A pessoa deixa de procurar fora aquilo que só pode nascer dentro. O pertencimento deixa de ser uma busca desesperada por aceitação e passa a ser uma consequência natural de viver de acordo com a própria verdade. Existe um ponto no processo de transformação que não é marcado por um evento externo, nem por uma decisão dramática, mas por uma mudança silenciosa na forma como a pessoa habita a própria vida. Nada aparentemente extraordinário acontece do lado de fora, e ainda assim, tudo é diferente por dentro. Jung observou que, quando a individuação começa a se estabilizar, a psique deixa de se organizar em torno do ego e passa a se organizar em torno do self, que é o centro mais profundo da personalidade, aquilo que não depende da aprovação dos outros, nem das circunstâncias externas para existir. Essa mudança é sutil, mas decisiva, porque a pessoa deixa de reagir ao mundo como alguém que precisa constantemente provar, convencer, defender ou justificar a própria existência. Surge uma tranquilidade que não vem da ausência de problemas, mas da presença de um eixo interno mais estável. E é nesse momento que muitas pessoas percebem algo que jamais haviam experimentado antes: a sensação de estar em casa dentro de si mesmas. Durante muito tempo, a energia psíquica esteve fragmentada, dividida entre expectativas, medos, papéis sociais, exigências internas e tentativas de corresponder a imagens que nunca foram realmente suas. Mas quando a integração começa a acontecer, essa energia retorna ao centro, e o que antes era dispersão se transforma em presença. A pessoa já não precisa correr tanto, explicar tanto, convencer tanto. Há uma espécie de economia interna, uma simplicidade que não é pobreza, mas clareza. Jung descreveu esse estado como um retorno à simplicidade essencial, não a simplicidade da ignorância, mas a simplicidade que surge depois que a complexidade já foi atravessada. É como alguém que caminhou por um labirinto durante anos, e ao finalmente encontrar a saída, descobre que o mundo lá fora sempre foi vasto e silencioso, esperando apenas que ele estivesse pronto para enxergá-lo. Essa simplicidade se manifesta de muitas formas. A pessoa passa a valorizar momentos que antes pareciam insignificantes. O silêncio de uma manhã, a sensação do vento no rosto, uma conversa verdadeira, um instante de contemplação sem pressa, não porque perdeu a capacidade de desejar,
mas porque deixou de confundir intensidade com significado. O que antes parecia urgente agora revela sua superficialidade, e o que antes parecia simples, agora revela sua profundidade. Jung compreendeu que, nesse estágio, a relação com o tempo também muda. A pessoa deixa de viver projetada no futuro ou aprisionada no passado e começa a experimentar o presente com uma qualidade de atenção que antes não era possível. Não se trata de uma técnica nem de um esforço consciente, mas de uma consequência natural de uma psique menos fragmentada. Quando a mente não está constantemente dividida entre conflitos internos, o presente deixa de ser apenas um intervalo entre preocupações e passa a ser o próprio lugar onde a vida acontece. E é nesse estado que algo muito importante se revela. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser mais governado por impulsos inconscientes. A pessoa ainda sente medo, ainda sente tristeza, ainda sente dúvida, mas esses estados já não definem quem ela é. Eles passam como nuvens, e a consciência permanece como o céu. Jung acreditava que esse era um dos sinais mais claros de maturidade psicológica. A capacidade de experimentar a própria vida sem se identificar completamente com cada emoção que surge. Isso não torna a pessoa fria ou distante. Ao contrário, torna-a mais capaz de amar. Porque o amor deixa de ser uma tentativa de preencher vazios e passa a ser uma expressão natural de plenitude. E é justamente nesse ponto que o significado mais profundo de Sofia começa a se revelar, porque Sofia não é apenas um estágio de compreensão, nem apenas um estado de paz interior. Ela é, acima de tudo, uma forma diferente de estar no mundo. Jung compreendeu que a verdadeira sabedoria não afasta a pessoa da vida, mas a faz retornar a ela com outro olhar, com outra presença, com outra qualidade de consciência. A pessoa que atravessa esse processo não desaparece do mundo, não abandona suas relações, não deixa de agir. Ela apenas deixa de viver a partir de ilusões. E isso muda tudo, porque quando alguém já não precisa provar nada, já não precisa competir por validação, já não precisa fugir de si mesmo, sua presença se torna diferente. Não é uma presença que impõe, que exige, que tenta convencer, mas uma presença que estabiliza, que acalma, que esclarece sem esforço. Jung observou que indivíduos que alcançam certo grau de individuação frequentemente influenciam os outros não pelo que dizem, mas pelo modo como existem. Há uma espécie de coerência silenciosa que transmite mais do que qualquer discurso poderia transmitir. E essa talvez seja a verdadeira responsabilidade de quem desperta. Não convencer o mundo, não salvar ninguém, mas viver de forma tão íntegra que a própria vida se torne um testemunho. Porque a sabedoria não se impõe, ela se irradia. E ao mesmo tempo, Jung também alertava para um perigo importante nesse estágio, o perigo da inflação psicológica, quando a pessoa começa a acreditar que é especial, superior ou escolhida. A verdadeira Sofia não gera orgulho, ela gera humildade. Quanto mais a consciência se amplia, mais a pessoa percebe a imensidão do que ainda não compreende. Ela deixa de se ver como alguém que chegou ao fim do caminho e passa a se ver como alguém que finalmente começou a enxergar. E essa humildade é o que protege a sabedoria de se transformar em vaidade. Talvez seja por isso que muitas pessoas que atravessam esse processo se tornam mais silenciosas, mais observadoras, mais presentes. Elas não sentem mais necessidade de se afirmar o tempo todo, porque a própria existência já é suficiente. E se em algum momento ao longo deste vídeo você se reconheceu em alguma dessas experiências, em alguma dessas sensações, em algum desses sinais, não encare isso como um rótulo ou como uma identidade, mas como um convite para continuar olhando para dentro com honestidade e coragem, porque o caminho da consciência não termina, ele se aprofunda. E agora eu gostaria de te convidar a fazer algo simples, mas importante. Escreva nos comentários o que mais tocou você nesta reflexão. Qual parte fez sentido para o seu momento? Porque às vezes uma única frase já é suficiente para abrir um espaço de compreensão em outra pessoa, que ainda não conseguiu colocar em palavras o que sente.
E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você deseja continuar explorando temas como individuação, integração da sombra, símbolos, arquétipos e os caminhos da psicologia profunda inspirados em Carl Jung, considere se inscrever no canal e seguir conosco nessa jornada de autoconhecimento, porque ainda há muitas camadas para explorar, muitas perguntas para investigar e, acima de tudo, muito de nós mesmos para compreender.